Boa noite a todos. Vamos orar, então, para começar a nossa reunião. Amém. Deus abençoe a cada um. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento na tua presença. Nós queremos te render honra, glória nessa noite, te dizer que o Senhor é santo, te dizer que o Senhor é bem-vindo na nossa vida. E queremos te agradecer pela companhia do Espírito Santo, porque tu és nosso guia e nos guiaste, nos guardaste. E nessa hora recebe toda a nossa gratidão. Vem nos abençoar, Senhor, com boas palavras, de forma que a gente expresse bem o teu caráter, a tua companhia, que a gente expresse bem quem é o Senhor. Que no nome de Jesus, o Senhor receba aqui, Senhor, o melhor do nosso coração. Que o Senhor atraia sobre essa reunião o teu olhar, que o Senhor convide aqueles que precisam estar aqui ouvindo e participando desse culto. Senhor, trona-te no nosso meio, manifesta o teu poder. E por isso nós já te pedimos perdão pelos nossos pecados, mas abrimos o nosso coração para receber de ti a tua palavra, Senhor, e as tuas orientações. É assim que nós oramos, no nome exclusivo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bem-vinda, Janete, bem-vinda, Yara, bem-vinda, Regina. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vinda, Rosane, também aí. Vamos então, ler o Salmo 33. Vamos exaltar o nome do Senhor. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Então, esse salmo ele está exaltando a grandeza de Deus. Que nós possamos também exaltar o nosso Deus nesta noite, louvar e bendizer o seu nome, porque ele é bom. E o salmo depois ele vai falando como Deus protege os seus queridos. Então, vamos exaltar esse Deus maravilhoso e que nos protege a cada dia. Vamos cantar louvores a eles. Amém? Com tuas mãos
Amém. Aleluia. Nós possamos cada vez mais descansar no Senhor, né? Porque Ele é Senhor nas nossas vidas. Vamos fazer um momento de agradecimento ao Senhor? Você, nessa hora, nós separamos esse tempo para agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu quero, nesse momento, eu gostaria de pedir a Regina para levantar um clamor ao Senhor. Pode ser, minha irmã? Por esses agradecimentos todos que nós apresentamos aqui, Amém. A Rosane colocou todos lá no chat, para facilitar a lembrança. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, quero te louvar o teu nome, te engrandecer mais uma vez nesse dia, Senhor. Nós que estamos aqui reunidas no teu nome para te engrandecer, para dizer, Senhor, para ti o quanto é bom, Senhor, estar na tua presença, louvando e bendizendo o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela minha família, por toda essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo todos os dias. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, e louvar o teu nome, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Também, Senhor, quero te engrandecer pela vida de Marilene, pela essa bênção que a irmã dela recebeu, né? Praticamente já recebeu das tuas mãos. Que o Senhor possa dirigi-la nesse momento, Senhor, que ela irá adquirir a sua casa. Que o Senhor possa mostrá-la e ela não terá dúvida nenhuma em ti quando a casa chegar até as suas mãos. Pai, muito obrigado. Eu e Marilene, junto com as outras irmãs, ainda iremos te adorar por essa bênção completa que o Senhor irá fazer na vida da sua irmã. Também te agradeço, Senhor, por todos os benefícios na vida de Janete. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, tem guardado os seus filhos, tem guardado a sua vida e tem providenciado, Senhor, muitas coisas para a tua filha, muitas coisas até espirituais, Senhor, que às vezes ela não vê e não percebe, mas eu sei que o Senhor está cuidando dela. Também, Senhor, é tão bom sabermos que a família de Deus continua unida, trabalhando, atenta, abençoando. Deus, muito obrigada, Senhor, por essas bênçãos que a professora Rosane tem recebido, Senhor, dos seus irmãos, da sua família. Que o Senhor os abençoe e os recompense no poder do Espírito Santo de Deus e que ela possa ser a cada dia, Senhor, afagada, Senhor, por ti, através desta família, que ela possa sentir o seu carinho, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Agradeço também, Senhor, esse livramento que a Yara recebeu hoje. Muito obrigada, Senhor, porque eram os teus anjos ali guardando a tua filha. E eu te engrandeço, Senhor, o Senhor, por esse livramento que a Yara recebeu. Também, Senhor, quero colocar a Ivani nas tuas mãos. Isso, vou botar a Ivani nas tuas mãos. Depois eu vou orar pela vacina, tá, Ivani? Eu quero te agradecer pela vida da Ivani. Eu sei, Espírito Santo, que tu está trabalhando na vida da sua família também, na sua vida, lá no seu trabalho. Eu continuo, Senhor, te pedindo que o Senhor esteja com a tua filha, que a tua palavra, que é vida, seja vida na vida de Ivani, para a glória do teu nome. Senhor, eu coloco também essas vacinas, toda essa política que envolve as vacinas, eu coloco nas tuas mãos nessa hora, te pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue fazendo, sendo operante, Senhor, nesta vacina, que o Senhor desfaça essa obra de politicagem das vacinas, em nome do Senhor Jesus, que essas vacinas cheguem para todos, Senhor, para que possamos ter o livramento dessa enfermidade,
no nome do Senhor Jesus. Tu sabe cada órgão, tu sabe até o nome de cada pessoa, Deus, que está tratando dessas vacinas. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa hora nós colocamos cada um nas tuas mãos, Senhor. Cada laboratório, cada farmácia, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que essa vacina, Senhor, não traga nenhum prejuízo, ao contrário, Senhor, não só no Brasil, mas aonde quer que ela está sendo ministrada no mundo, Senhor, que haja sucesso, Senhor, no nome de Jesus. Eu sei que há muitas palavras contrárias, mas eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, e eu sei que as minhas irmãs creem da mesma forma. Por isso que, Espírito de Deus, eu coloco essa vacina, apresento-as no teu altar, crendo no poder do Espírito Santo, agindo nessas vacinas. No nome do Senhor Jesus, eu oro, Espírito Santo, e te agradeço por tudo. Amém. Fazer
Agradecer ao Senhor, glória a Deus. Vamos então para a nossa primeira meditação. Nossa primeira meditação está no livro de Êxodo, capítulo 8, começando no versículo 6. Quantas vezes nós estamos assim envolvidos com as questões da vida e podemos estar diante de uma grande bênção, diante de solução de problemas, e às vezes corremos o risco de não perceber. Esse trecho ele conta uma situação muito interessante. Nesse contexto que está acontecendo, são aquelas pragas que o Senhor Deus está enviando sobre o Egito. E essa praga que ele está enviando agora é a praga das rãs. Ele mandou que as rãs fossem para a casa dos egípcios, para todos os lugares da casa dos egípcios, as panelas, as amassadeiras, em cima das camas, enfim. Vamos ler o que diz o texto? O propósito do Senhor era que Faraó libertasse o povo dele para que eles fossem adorar o Senhor no deserto com todas as suas coisas. Mas Faraó estava com o coração endurecido e ele não queria fazer isso, porque ele ia perder escravos. Então, o Senhor começou a mandar pragas para o Egito, e essa foi a segunda praga. E no versículo 6 está escrito assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Faraó é realmente uma figura muito estranha, né? Eles estavam sendo atormentados pelas rãs e quando eles não conseguem suportar a situação, chamam Moisés para que Moisés resolva, e Moisés pergunta para ele: e quando eu vou orar por você? Ele fala que amanhã, ou seja, ele quer passar mais um dia com as rãs dentro de casa, pulando em cima dele, pulando em cima dos filhos, né? Eu particularmente tenho um horror de rã. Então eu fico imaginando a situação. Já pensou? Uma situação difícil. E ele fala amanhã. Mas por quê? Quando as pragas começavam a chegar, Faraó pedia que os magos que trabalhavam com ele fizessem a mesma coisa. Só que nesse caso, o que aconteceu? Os magos fizeram. Então, além das rãs que se levantaram porque Arão levantou o cajado dele, além dessas rãs que vieram com as pragas que Deus mandou, agora os magos dele também fizeram mais rãs aparecerem para que eles tivessem esse problema para resolver. Ou seja, dose dupla de quantidade de rãs. Só que os magos de Faraó foram incapazes de resolver o problema, a ponto de Faraó chamar a quem? Arão e Moisés para orarem ao Senhor. Um detalhe curioso nessa passagem também é que os egípcios tinham adoravam uma entidade que tinha corpo de ser humano e cabeça de rã. Então, eles adoravam esse tipo de entidade. E Deus não se deixa escarnecer. Deus mandou exatamente uma praga que tinha toda a aparência da entidade que eles adoravam para que eles fossem importunados.
quando ele fala o amanhã, a Bíblia não diz por que Faraó falou amanhã. Mas nós podemos pensar várias coisas, mas vamos ficar no texto. Ou seja, mais um dia passando por uma situação difícil. Poderia, na mesma hora, ter quebrantado o coração de, não, Moisés, ore agora e livra-nos disso e segue o seu caminho. Mas ele não queria isso, ele estava com o coração endurecido. Bem, Moisés orou, e no dia, conforme tinha sido prometido, as pragas saíram e Faraó tornou a endurecer o seu coração, e tem toda a história das demais pragas que vieram, até que finalmente o povo foi liberto. Hoje, nós temos que pensar, esse texto nos faz pensar o que está acontecendo conosco. É claro que nós somos pessoas do Senhor. Nós estamos vivendo uma realidade diferente, mas nós não temos o coração endurecido como Faraó, não. Mas existem coisas acontecendo na humanidade que estão tirando a paz da humanidade. Existem coisas acontecendo na nossa nação que estão tirando a paz da nação. Existem coisas acontecendo na vida de cada um de nós que, por vezes, também tiram a nossa paz. Ao contrário de Faraó, nós sabemos que nós devemos buscar ao Senhor pela oração. Moisés perguntou quando ele deveria orar por Faraó, mas nós sabemos que o Senhor já nos disse que nós temos que orar a Ele, vigiar e orar em todo o tempo. Nós já temos a resposta para muitas coisas na nossa vida. E a resposta está na palavra do Senhor, que na época eles não tinham, e Faraó muito menos, porque ele acreditava em outros deuses. Mas nós aprendemos com isso, né, que nós devemos orar o tempo inteiro, até por uma questão preventiva. Jamais usarmos o exemplo de Faraó, deixar para amanhã. Muitas vezes o Senhor nos convida e nos pede para fazer coisas, e nós devemos fazer na hora em que Ele pede, no tempo em que Ele pede. Muitas decisões que nós temos que tomar, nós temos que apresentar ao Senhor em oração para que possamos fazer no tempo certo. Porque, como diz a palavra do Senhor, há tempo para todas as coisas. E o tempo é o Senhor quem determina. Muitas vezes nós ficamos envolvidos com os cuidados, com as preocupações, e não, aquela decisão, não, amanhã eu cuido disso. Mas será que amanhã é o tempo certo para realizarmos aquilo que o Senhor está nos mostrando, as prioridades? Nós não sabemos o que é o amanhã. Só Deus sabe. E Ele nos convida a orar por essas coisas que nós temos que decidir, mas só podemos decidir com a orientação do Senhor. Por essas coisas que se apresentam na nossa vida e que muitas não têm nada a ver conosco, mas o Senhor pode nos livrar e Ele nos livra de todas as coisas. Situações em que nós temos que estar sempre na dependência do Senhor. São coisas que, por mínimas que sejam, nós não devemos nos apoiar na força do nosso próprio braço. E às vezes corremos o risco de fazer isso. Mesmo que não tenhamos o coração endurecido, mas porque podemos nos distrair por alguma razão e querer resolver de uma forma rápida. Não, vou fazer assim. Nós temos que consultar sempre ao Senhor em oração, para que Ele nos dirija e estarmos submetidos à sua vontade. Então, quando esse exemplo bíblico nos mostra que aqueles que lutam contra o Senhor não vão conseguir prevalecer, como o Faraó não prevaleceu. Mas que bom
que nós temos o exemplo de Moisés, que se preocupava também em orar por aqueles que estão com o coração endurecido. Então, hoje, nós sabemos o que está acontecendo com a humanidade. Nós sabemos também que muitas pessoas na humanidade não conhecem o Senhor Deus, não sabem a importância de estar com o Senhor Deus, nem de buscá-lo. Muitas pessoas estão padecendo sem conhecer o Senhor. Nós temos que fazer, com o exemplo de Moisés, orar por eles também, para que eles possam ter essa oportunidade de conhecer ao Senhor. E orar por nós e por muitos também que conhecem o Senhor, mas que possamos estar cada vez mais orientados por aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra que nos orienta, que nos conduz a buscarmos o Senhor em oração em todo o tempo, vigiando, clamando a Ti, a Tua direção. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos também, Pai, não esquecermos de orarmos por aqueles que precisam de ajuda, porque a humanidade hoje clama a Tua ajuda, Senhor, pelo sofrimento pelo qual estamos todos passando. Senhor, misericórdia de nós todos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, que eles possam ver a grandeza do nome do Senhor. Muito obrigada, Pai. Apresentamos a Ti e clamamos a Ti o Teu socorro, porque só o Senhor pode nos socorrer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, nesse momento, vamos passar para a nossa segunda meditação com a Rosane e vamos orar por ela nesse momento que ela vai trazer a segunda palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, porque nós estamos neste momento de meditação naquilo que o Senhor deseja nos falar hoje. Conduz tua filha, Senhor, e que ela possa ser sua mensageira, trazer o texto e a palavra e as orientações que tu deseja que nós venhamos a ter hoje, Pai, que possamos reter e que nada nos distraia, em nome de Jesus, Senhor. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Hoje vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso de 1 a 10. E esse texto é o texto que nos convida a refletir sobre compaixão. O primeiro texto mostrou, que Faraó não teve compaixão nem do povo dele, não se importando de ficar mais 24 horas lá com as pragas, com a praga. Mas Jesus não. Jesus tem compaixão, e a compaixão do Senhor Jesus é aquela marcante, é aquela que não se atrasa, é aquela que vem na hora certa, é aquela que enxerga, que escuta e vê o que nós não vemos. E o texto fala de um homem. Esse homem, ele não era um judeu, ele estava em Israel trabalhando, ele é um centurião, e diz que ele tinha um servo. Um servo é um escravo, é, na verdade, uma posse. E muita gente, a gente sabe que no período da escravidão, não cuidava bem e nem se importava com o sentimento, a saúde dos seus servos, dos seus escravos. Mas esse centurião, sem ter necessariamente professado fé e confessado fé no nosso Deus, no Deus eterno, ele tinha um comportamento diferente, ele tinha um comportamento compassivo, de compaixão. E quando ele soube que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, ele rapidamente procura
a ajuda de Jesus. Interessante que essa cidade onde esse centurião está, que se chama Cafarnaum, é uma cidade que significa aldeia de Naum, ou seja, a aldeia da compaixão. Então, na aldeia que se chama por esse nome, aldeia da compaixão, tem lá um homem que está com compaixão do seu servo. E Jesus, que é a própria compaixão da humanidade, está chegando nessa cidade. Cidade essa que Jesus habitou durante o período do seu ministério. Então, ele busca a presença de Jesus enviando, ali a Bíblia diz, alguns anciãos, ou seja, alguns líderes religiosos do judaísmo, e essas pessoas vão interpelar, vão solicitar a presença de Jesus, que Jesus atenda esse pedido do centurião, ou seja, que Jesus vá até o centurião curar esse servo. E a Bíblia fala que esse centurião considera muito esse servo, e que este servo tem um elogio aqui bíblico, né? Diz que ele era um servo que ele estimava muito, que o centurião estimava muito, tinha estima. Então, esse servo não é um servo qualquer, esse servo agrada o coração do seu senhor. Mas ele está moribundo, ou seja, é certo que ele vai morrer, uma doença mortal. Também sabemos que naquela época, a medicina da época, ela não atendia como hoje, né? Havia doenças e esse desafio, lidar com a morte, sempre foi um desafio muito grande para a humanidade, né? Sempre foi. Prevenir doenças foi a bênção, uma das grandes bênçãos que a humanidade recebeu. Mas, para esse tempo, um homem moribundo é condenado à morte sem saída, e um homem e um servo que agrada o coração do seu senhor. Olha que interessante. Aquele que agrada o coração do seu senhor recebe dele misericórdia, ou seja, o seu senhor vai lutar por ele. Mas, agora, quem está buscando a presença de Jesus e quem está pedindo a Jesus que vá até o servo são os líderes religiosos. Os líderes religiosos não só fazem o pedido, mas elogiam este senhor, esse centurião, esse militar que lida com 100 pessoas, né? Com 100 soldados, por isso é centurião. Ele vai dizer que este homem é um homem que ele se interessa, que ele ama a sua nação. Vai dizer que esse homem é aquele homem que edificou uma sinagoga na cidade, ou seja, ele apoiou a religião local. Esse homem é um homem considerado, é um homem que respeita a religião dos outros. Então, ele não é uma pessoa qualquer, ele não é apenas um militar que cumpre ordem, né, de conter problemas na cidade conquistada pelos romanos. Não. Ele é um homem que tem caráter, ele é um homem que tem integridade, ele é um homem que respeita. E respeito é uma forma de amar. Respeito é uma forma de dizer que eu aguardo e considero a sua decisão religiosa. Então, este homem que tem caráter, esse homem que ama o próximo, porque ele ama o seu servo, esse homem que se importa em conservar a cidade lá com seus valores, com a sua cultura, e não levantar um problema cultural naquele lugar. Então, ele é um homem que zela pela paz da cidade. Esse centurião que habita em Cafarnaum, ele está buscando o dono, o Senhor de toda a terra, a solução, o Deus do impossível, aquele que veio à terra, e a Bíblia diz que a missão de Jesus era essa, era vir à terra, diz Isaías 61,
curar os enfermos, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos. Então, Jesus estava sendo convocado para realizar a sua missão ali naquela cidade. E o interessante é que, em outras ocasiões, a gente vê Jesus dizer que muita gente nessa cidade não cria em Jesus, não considerava Jesus filho de Deus Altíssimo. Mas esse homem que é gentio, esse homem que não professa uma fé em Deus, esse homem respeita. E a gente muitas vezes acha que respeito é pura e simples educação, mas respeito significa amar o outro. E amor, tudo que envolve amor, o amor de Deus sobre a vida do seu próximo, conforme a palavra de Deus nos orienta, é amor derramado no coração daquela pessoa. E o amor vem de Deus. Amar ao próximo é nada mais, nada menos do que metade dos mandamentos que Jesus nos ensinou, que o Pai nos enviou, que Moisés deixou na sua lei. Então, veja, esse homem, ele já estava com o coração, com a mentalidade daquele que agrada ao Senhor. Veja que Jesus não se tornou indiferente. Diz a palavra de Deus no capítulo 7, agora no verso 6, qual foi a atitude de Jesus? E foi Jesus com eles. Jesus saiu com esses anciãos, com esses líderes religiosos. Mas quando já estava perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhes uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrares debaixo do meu telhado. O centurião, esse homem, visto que todos percebiam o caráter dele e as suas atitudes, que todos testemunharam o seu caráter e a sua atitude, ele não se via digno diante de uma autoridade maior, que era Jesus. Esse centurião edificou um templo, ou seja, a sinagoga. Esse centurião sabe que sacerdotes, eles não visitam casas de impuros, ou seja, aqueles que não professam a fé. E se Jesus é rabi, ele é autoridade, este homem sabe que o certo, o usual é Jesus não ir até a casa dele, porque ele é um gentio, ele não professa a fé. Mas Jesus, que não tem nenhum problema com preconceitos, Jesus que olha o coração e as intenções, porque Jesus é Deus, Jesus escuta a solicitação da sua missão e atende. Que exemplo bom, né? Porque hoje nós estamos também professando a fé em Deus. Hoje também nós conhecemos a Jesus. Hoje nós temos a voz do Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes Deus nos convoca para a missão e a gente não tem a prontidão. A gente se comporta como gentios, como Faraó, deixa para amanhã. Como é importante a gente ter prontidão e como é importante a gente conhecer a nossa missão. A gente procurar saber, Senhor, qual é a nossa missão, né? O que é que eu devo cumprir aqui? Algumas coisas já estão visíveis. Os 10 mandamentos está dito lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não podemos ser indiferentes, né? Não podemos criar critérios que Deus não nos deu. Ao contrário, nós já temos os critérios de Deus e devemos procurar estar atentos, não distraídos. E Jesus imediatamente vai. Jesus não vê preconceito. Jesus se levanta e ele é interpelado. No meio do caminho, próximo da casa, outros amigos são enviados a Jesus. Esse homem tem muitos amigos. Esse homem tem gente que o agrada, não apenas o obedece, porque um centurião romano, ele é uma autoridade e numa cidade conquistada, vassala, essa cidade tem que se comportar realmente em direção à autoridade. Mas diz que ele enviou amigos.
Esse homem tinha amigos. Quando nós temos o amor de Deus se estende ao nosso redor e Deus atrai sobre nós as bênçãos. Portanto, é muito importante a gente amar, porque aquele que ama rega o que está ao seu redor. E a Bíblia diz, né, que lança o teu pão sobre as águas e quando você precisar, né, quando você olhar, ele está disponível para você lá. Então, como é importante amar, porque amar faz parte daquilo que Jesus nos disse o tempo todo na terra, daquilo que Deus já nos tinha dito. E por amor, Jesus veio. E como Jesus seria indiferente ao pedido de um servo? Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu pela humanidade, pelo servo, pelo centurião, pelo líder religioso, morreu pelo ladrão na cruz. Jesus estava centrado na sua missão. Mas interessante que este centurião não perde a noção, nem a pressa de ver o seu servo atendido faz com que ele quebre a hierarquia, faz com que ele tropece em algum requisito, porque ele é um homem que está debaixo de autoridade. Um centurião, ele toma conta de 100, mas ele não é maior do que o imperador. Ele toma conta de 100 soldados, mas ele não é maior do que o imperador, e ele sabe bem que ele não é maior do que Deus. Então, veja, este homem que não professa a fé religiosa, ele conhece bem a hierarquia. E como é importante a gente conhecer a hierarquia do céu. Porque Jesus é Deus. Ele não é apenas um cidadão judeu lá em Israel. Jesus é Senhor. E como é bom a gente olhar para o nosso próximo e achar que o nosso próximo é filho de Deus Altíssimo. E nós devemos ter consideração com os irmãos. Mas não só quem professa a fé com a gente, porque Jesus disse que ele tinha ovelhas fora do aprisco. Então, ainda que nós encontremos pessoas que não professem a nossa fé, nós também devemos amar e ter respeito, e ter cuidado com aqueles que nos rodeiam, porque são filhos do Altíssimo, ovelhas fora do aprisco. Mas Jesus é aquele que deu a vida e que se importou por todas as ovelhas. Mas Jesus contou certa vez uma história, lá em Lucas 15, de um pastor, né, falando do amor de Deus, da sua missão de resgatar, que deixa até 99 para cuidar e salvar de uma. E foi isso que o centurião fez. O centurião, ele tem a responsabilidade de cuidar de 100 soldados. Gente que é reconhecida socialmente. Mas ele agora estava lutando por um que não é reconhecido socialmente. É um servo, comprado e vendido. Esse centurião tem uma atitude muito interessante, uma atitude pastoral, de cuidado, de zelo com o próximo. E Jesus, que preza isso, e no capítulo 15 desse mesmo livro vai ensinar isso, ele reconhece rápido o coração do centurião. E o nome disso é fé. Ele tem amor pelo seu servo, procura os meios para curar, porque a medicina dessa época não está avançada, e ele procura Cristo, e ele mostra que não é só nessa hora que ele procura, ele tem atitudes no seu viver de amor e cuidado para com o próximo, mas ele canaliza, ele foca o seu amor, a sua fé, a sua atitude de socorro naquele que pode socorrer. Ele reconhece em Jesus a autoridade espiritual. A pergunta é, eu e você podemos até ter boas condutas,
podemos até ter padrões morais elevados. Que bom! Num tempo de corrupções, é muito nobre, é excelente. Num tempo de ajudas humanitárias sendo necessária pelo mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Mas temos que focar a nossa fé, a nossa atitude de amor ao próximo naquele que resolve o problema do próximo, principalmente quando foge a nossa alçada. A gente tem que saber a quem procurar. E o centurião procura Jesus. O centurião se esforça. E veja que ele tem amigos que se dispõem a buscar Jesus. Como é importante a gente amar, como é importante a gente ter amigos de fé, e como é importante a gente saber em quem a gente confia. E ali, naquela hora, ele direcionou o seu desejo de ajudar, não apenas em coisas abstratas, materiais ou atitudes humanas. Ele focou em atitude espiritual. Isso se chama fé. Ele investiu, ele direcionou na autoridade de Jesus. E ele direcionou bem, porque Jesus disse que ele e o Pai são um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Neste momento, o que nós estamos vendo é que esse homem que tem o coração quebrantado, que se acha até indigno de receber a visita da autoridade de Jesus em sua casa, porque ele sabe que ele é impuro. Ele atinge uma atitude nobre que o rei Davi escreveu. Ele disse que o coração quebrantado o Senhor não despreza, lá no Salmo 51, verso 10. Jesus não desprezou, e Jesus enxergou aquele homem, enxergou a fé no coração daquele homem. Muita gente estava vendo o que ele fez. Ele ergueu, ele construiu uma sinagoga, ele gostava e ele prezava a nação de Israel, mas Jesus viu a fé no coração. Muita gente pode não estar vendo a sua intenção, ou às vezes só a sua intenção, mas Jesus está vendo a minha e a sua fé. E isso não passará despercebido por Jesus, porque o Senhor é aquele que sonda mente e corações. E ele não é indiferente. E Jesus, então, aproveita e traz à tona para que as pessoas conheçam que aquele homem não era apenas bondoso, não era apenas misericordioso, mas ele estava dentro daquilo que o Senhor falou. O interessante é que esse episódio acontece depois que Jesus acabou de sair do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é apresentado e imediatamente vem o relato desse centurião. Sabe o que significa? Significa que estava muito fresco no coração dos ouvintes aquilo que está escrito em Mateus 5, no verso 5, que bem-aventurados humildes de coração, porque eles herdarão a terra. E se você lembrar bem, o servo é propriedade, né? O servo é propriedade, é herança. O servo significa que é posse. E aquele que tem misericórdia receberá misericórdia, diz a palavra de Deus. Este homem, ele agora, que estava pedindo apenas pelo seu amigo, ele é que vai ser exaltado diante de todos aqueles que estavam ali, porque aquela cidade tinha dificuldade de reconhecer que Jesus era Senhor. Jesus, em alta voz, diz: nunca vi um homem com tanta fé quanto ele. Jesus fala isso. Diz aqui no verso 9, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé.
Então, esse homem é um homem que sabe o que é autoridade porque ele está debaixo de autoridade. Ele conhece seus limites. Mas ele sabe que uma autoridade espiritual está sobre uma doença, está acima de uma doença. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, se é de reconhecer uma autoridade ou se é em Jesus, a autoridade de Jesus, ou se é de estar lutando com uma doença, como a humanidade está agora, com Covid. Mas não tem só Covid, né? Tem tantas outras, né, que estão sendo até minimizadas nesse período. Mas uma coisa eu sei, esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje, falando comigo e com você. Esse mesmo poder, ele está disponível aqui, para mim e para você. Esse mesmo Senhor que enxerga mais do que a gente pode falar, ele é capaz de sondar mentes e corações. O interessante é que lá em Provérbios, no capítulo 20, no capítulo 18, diz que as palavras são como água. Mas no capítulo 20 do livro de Provérbios, ele diz assim, que como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência tirará para fora. Ou seja, Jesus enxerga, em poucas palavras, no recado do centurião, porque Jesus não chegou nem a encontrar o centurião. Foi no meio do caminho que ele recebe essas palavras. Ele enxerga no recado que dos líderes religiosos e agora dos amigos do centurião, que havia mais do que ele estava dizendo, mais do que a compaixão, havia fé em Deus, fé para reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Hoje, nessa noite, Deus também está procurando corações que tenham fé nele. Não só as boas ações, que são necessárias, úteis e não podem ser desprezadas, porque elas são consequência da nossa fé em Deus. Mas elas precisam estar no lugar certo. Elas são consequência da nossa fé em Deus. E elas não podem ocupar o lugar de Deus, porque eu faço boas obras, então Deus me olha. Não, porque eu amo ao Senhor, e então faço boas obras. Porque eu reconheço somente Jesus, Senhor e Salvador. Deus na terra, a ponte entre Deus e os homens. E então eu faço boas obras e vou continuar fazendo, porque isso é a expressão do amor de Deus na terra. Como é importante a gente focar a nossa fé e não se perder só nas ações, mas nas boas ações a gente reconhecer quem é Deus e que Ele está sobre todas as coisas. E não se surpreenda se Deus mostrar para você que Ele está vendo mais do que você mesmo pode imaginar de você. Porque Jesus falou a respeito do próprio centurião. Quando a gente foca em Deus, Jesus, único Senhor e Salvador, certamente nós, ainda que estejamos cuidando das coisas do amor de Deus, ou seja, da humanidade, do amor ao próximo, da ecologia, não é? Porque cuidar da terra é necessário, é ordem divina. Devemos cuidar bem da terra, dos animais, da fauna, da flora. Ainda que a gente esteja fazendo isso tudo, o próprio Deus se revelará a nós. O próprio Deus falará conosco. O próprio Deus trará de dentro de nós para fora o melhor. E o Senhor Deus é aquele que trata, é aquele que se revela. E nós somos não o que nós pensamos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Porque Ele é Senhor verdadeiro. E muitas vezes a gente até
se perde. Né? Quantas pessoas hoje estão perdendo a vida porque estão em depressão profunda e não enxergam saída e resolvem, então, que dará uma própria saída. Eu quero te dizer que a saída é Cristo Senhor, o Deus do impossível. E Ele te diz hoje, Ele nos diz hoje, Ele diz a todos nós que se tivermos fé, nós veremos grandes coisas. Mas é preciso ter fé, e a fé é exatamente isso. A fé é focada em Jesus Cristo. Se tivermos fé em Deus, faremos proezas. Se tivermos fé em Deus, nós veremos as saídas não nossas, a de Deus. Porque quando a gente não vê saída, está certo. Não tem saída. A saída é divina, mas ela existe. E ela pode não estar visível para a gente. Mas o nosso Deus é Deus de esperança, é Deus de ressurreição, é Deus que preza a vida e não a morte. Por isso Ele morreu por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero orar por você hoje, para que você saiba que tem gente lutando por você. Aquele servo talvez não imaginasse, porque ele já estava moribundo, ele não imaginasse que o próprio centurião estaria lutando pela vida dele, não imaginasse que os líderes religiosos estavam se levantando. Talvez aquele servo não imaginasse que os amigos do centurião estavam procurando Jesus e nem que Jesus estava indo em direção à casa onde ele estava. Mas a solução não era que levantasse a mão e que Jesus tocasse nele. A solução para aquele momento, para aquela hora, era apenas uma palavra de Jesus, porque ela não volta vazia. Então, creia, ainda que você não esteja vendo solução para a praga, para a Covid, para a dívida, para a dor, para a doença, para a ameaça, creia que Deus se move, basta uma palavra. E nessa noite eu quero orar com você, porque o Senhor já liberou a palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia que Ele próprio trará a solução. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque Tu és o Senhor deste centurião. Tu mostraste que existem homens e mulheres na terra que obedecem às tuas regras, ainda que nem tenham uma fé professada. Obrigada, porque todas essas coisas concorrem para o nosso bem. Mas eu quero te agradecer, porque o Senhor não deixa ninguém perdido e nem equivocado. O Senhor vai em direção, o Senhor esclarece. E obrigada, Senhor, porque quando colocamos a fé em Ti, como este centurião colocou, não somos decepcionados, ainda que nada estejamos vendo. E a palavra do Senhor textual diz que este homem, servo, quando os amigos chegaram em casa, o servo já estava curado. Eu quero te agradecer, porque hoje também há pessoas que estão agora aqui ouvindo esse vídeo e o Senhor já está trabalhando na casa delas, na vida delas, nas questões delas, salvando, livrando, desarmando. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, porque o Senhor sabe tirar até as palavras que a gente não consegue sequer dizer, mas o Senhor sabe. Muito obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor faz, o Senhor traz para diante do teu nome. Tudo que o Senhor faz, o Senhor conduz para Deus. E toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao teu nome. E como Jesus, nós queremos te agradecer a Deus, porque o Senhor trouxe a vida de Jesus pela nossa vida, porque o Senhor morreu e ressuscitou. E hoje podemos receber em fé, Senhor, tudo que for o melhor para nós, porque a tua vontade é sobre nós. Nós não temos autonomia nem autoridade total sobre a nossa vida. O Senhor tem.
E obrigada, porque o Senhor decidiu nos amar. É no nome exclusivo de Jesus que nós hoje oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Ivani. Amém, glória a Deus, né? Então, agora depois da nossa segunda meditação, vamos fazer os nossos pedidos de oração e ao final dos pedidos, eu vou pedir para a Marilene se você pode orar por eles. Pode ser, Marilene? Amém. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, tua magnificência, bondade. Te louvamos porque o Senhor é bom e as suas mãos duram para sempre. E como cremos, Senhor, em Jesus, nós colocamos no nome dele essas pessoas, Senhor. Amiga da Rosane que está enlutada. Meu Deus, consola, Pai, essa esposa, o seu filhinho de 10 anos. Toda a família, a parentela, os amigos, ó Deus, no nome de Jesus. Nós oramos aqui repreendendo esse espírito de suicídio. Ontem também um amigo do Marcelo, 20 anos de amizade, também tirou a sua vida. Ele no Teatro Municipal, músico. Pai, no nome de Jesus, entra com providência nessa causa. Coloca a paz das pessoas, Senhor, que eles não venham se precipitar a ponto de tirarem suas próprias vidas, em nome de Jesus. Pai, coloca a vida da Vanessa, amiga da Regina, no teu altar, que teve AVC. Senhor, entra com providências, curando, tu é o Senhor que sara. Ó Deus, em nome de Jesus, intervém, levanta refrigério para essa vida, para a família dela, para aqueles que estão envolvidos com ela. Em nome de Jesus, haja, Deus, haja na vida da Vanessa, com cura, com livramento, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco as causas da Janete, essa secretária que ela quer contratar, o coração dela quer ser mais abençoador, que o Senhor dê estratégia para abençoar de uma forma de glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, esteja com as causas dela. Atenda, Senhor, por amor ao teu nome. Em nome de Jesus, toma, Pai querido, causas da Iara. Olha aí a Felipa, a Rosa Borges, a própria Iara. Cuida delas, Senhor, são anciãs. A tua palavra diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ó Senhor, entregamos elas no teu altar. Cuida, Pai, e leva alegria e a tua paz que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Recebe também, Pai, a Ivani, remove toda dor na sua cabeça, remove todas as preocupações, as ansiedades, o cansaço. Restaura a Ivani, Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Tu tens recebido a oferta da tua serva, ela tem te servido com liberalidade, com alegria. Então, Senhor, tu és o gador. Dê para ela esse refrigério, removendo toda e qualquer dor em nome de Jesus. Ó, Senhor, eis aí, Senhor, uma igreja que precisa se aproximar de ti. Que o teu Espírito convencer a igreja do arrependimento, da importância de te servir com alegria e da importância do teu senhorio, o senhorio do Espírito Santo, para que todos tenham alegria em ir à tua casa, em orar, em ouvir a tua palavra, em ter comunhão contigo. Em nome de Jesus. Se tem mais algum pedido, Senhor, que eu tenha esquecido, que o Senhor entrando com providência, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos a ti as nossas súplicas, as nossas petições, e entregamos a ti, acima de tudo, Senhor, nossas orações e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Antes de terminarmos, eu gostaria de pedir para a Regina orar pelo Galeão. Pode ser, minha amada irmã? Orar pelo Galeão, pelas aeronaves, por todos os funcionários que ali trabalham, por todas as coisas que chegam ao nosso país pelo Galeão e saem do nosso país pelo Galeão, pela infraestrutura, pela segurança daquele lugar. Tá bom, minha querida? Por favor, antes de terminarmos.
Pai, em nome de Jesus, ainda na tua presença, quero dizer que eu te amo e quero apresentar o Galeão nas tuas mãos, Espírito de Deus. Eu coloco esse aeroporto. Quantas pessoas chegam, Senhor, a esta nação através desse aeroporto. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor coloque anjo para fazer vistoria, Senhor, em cada pessoa que entrar. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Senhor, quantos vilões entram pelo aeroporto do Rio de Janeiro, quantas pessoas cruéis e má, cheias de má intenção, mas eu creio no teu poder, Criador dos céus e da terra, e tudo que nele há. Eu creio, Espírito de Deus, que o Senhor agora possa fazer vistoria, Senhor, em cada passageiro que entrar, Senhor, aqui no Galeão. No nome do Senhor Jesus, eu creio no teu poder, Deus, para nos livrar desse poder das trevas. E essas pessoas, Senhor, elas sejam vistas, reconhecidas, que nenhum espírito de engano, Senhor, venha agir pelo poder que há no teu nome. Guarda a entrada, Senhor, do nosso Rio de Janeiro e do nosso país, em nome do Senhor Jesus. Eu também te peço, Senhor, por cada trabalhador, por cada homem e mulher, Senhor, que está ali nesse aeroporto trabalhando. Ó Deus, que o Senhor também venha guardá-los e livrá-los, que eles estejam atentos. Quantos são servos teus, que eles possam estar ali orando e intercedendo, Senhor, por esta nação. Também eu te peço, Senhor, pela troca de turno, que o Senhor possa visitar cada família, que o Senhor os livre de toda enfermidade, do Covid, de tantas outras, Senhor, que muitas pessoas, quando entram na nossa nação, podem trazer. Mas eu creio que o Senhor pode nos livrar de todas, em nome do Senhor Jesus. Te peço, Senhor, também pelas aeronaves, Espírito de Deus, que em nome de Jesus sejam livres de todo acidente, Senhor, que passem vistoria, Senhor, cada motor. Deus, em nome de Jesus, abra os olhos para que possam ver qualquer erro, qualquer dificuldade. No nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, essa fronteira do Rio de Janeiro, essas portas que estão abertas para o mundo. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te peço segurança. E eu sei que essa segurança, Senhor, só o Senhor pode nos dar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Senhor aeroporto e também te peço vigilância, Senhor, para sequestradores, Senhor, que possam estar levando pessoas para outros países. Eu também te peço, Deus, que em nome de Jesus eles sejam impedidos pelo poder que há no teu nome. Deus, guarda o nosso aeroporto no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo também cada piloto, Senhor, cada comissário, Senhor, cada empresa que trabalha ali, pois quantas pessoas estão empregadas naquele lugar. Deus, traz segurança para cada um. Senhor, dá um basta nesse desemprego, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu coloco o nosso aeroporto nas tuas mãos e te peço uma bênção, Senhor, agora, para a glória do teu nome. Que o Senhor visite, Senhor, cada canto do aeroporto, no nome de Jesus. Traga a tua luz, Senhor, para a glória do teu nome. E todo engano, toda mentira, Senhor, caia por terra, pelo poder que há no teu nome. Deus, eu oro e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos, Glória. então, orar, fazer a nossa oração final e nos despedir. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse encontro. Já um novo dia chega e nós te entregamos esse dia em tuas Amém. mãos. Obrigada. Por isso, no nome de Jesus, que o teu imenso amor,
que a graça de Jesus derramada pela nossa vida e que a doce, terna direção, companhia do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma noite de paz a todas, viu? Melhoras. Deus Amém. abençoe. Até.